Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora a mais uma videoaula sobre os termos essenciais da oração. Nós já estudamos os tipos de sujeito, o que é o sujeito, né? Já entendemos o que é o predicado. São esses dois elementos essenciais que completam, que formam a oração. Né? A oração, lembrando, é todo enunciado que gira em torno de um verbo, né? Todo enunciado linguístico que tenha sentido. E aí, geralmente, as orações serão compostas por estes dois elementos, sujeito e predicado. Tá? Nós já vimos nas aulas passadas o sujeito. Quais são os tipos de sujeito? Sujeito simples, composto, oculto, que também pode ser chamado de elíptico, e indeterminado. Né? Hoje, nós daremos ênfase ao predicado, a esse outro elemento da oração. Quais são os tipos de predicado, certo? Antes disso, a gente vai fazer uma revisão rápida dos sujeitos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, toda vez que você estiver diante de uma oração, é preciso que você compreenda a distinção clara entre o que é o sujeito e o que é o predicado. Pessoal, o sujeito, como está aqui, ó, representa o ser de quem se fala. Todo termo que representa o ser de quem a gente esteja falando, um ser vivo, algo, um objeto, ele vai ser o sujeito. Tudo que se fala a respeito desse sujeito, a gente chama de predicado. Tá? Então, a gente vai ter esses dois termos essenciais, elementos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. Então, quer dizer que sempre vai ter esses elementos? Geralmente, sim. Vai ter alguns casos em que não vai ter sujeito, vai ter só predicado. Isso, pessoal. Vai ser aquele caso que a gente já estudamos, que é justamente o sujeito inexistente. Uma oração sem sujeito. Ela vai ser formada exclusivamente por predicado, tá? A gente já viu isso nas aulas passadas e a gente também vai reforçar e revisar durante essa videoaula. Então, antes de mais nada, saber a diferença entre sujeito e predicado. Sujeito representa o termo de quem esteja se falando e o predicado representa o termo que fala daquele sujeito. Tudo que se fala, toda a declaração que se faz a respeito do sujeito, a gente chama de predicado. Tranquilo? Exemplo aí, os alunos, os professores e a diretora fizeram uma gincana. Então, perceba que aqui eu tenho o sujeito, ó, em azul. E o que é que eu estou falando desses elementos, desses sujeitos, desses núcleos? O que é que eles fizeram? Fizeram uma gincana. Tudo que se declara a respeito do sujeito, nós chamaremos de predicado. Está aqui o predicado. Ó. Ok? Tranquilo. Uma observação importante que eu coloquei aqui embaixo é que, geralmente, antes de mais nada, vocês precisam lembrar, geralmente o sujeito vem antes, na ordem direta, sujeito e predicado. Mas pode acontecer de o sujeito vir ao final da oração e o predicado iniciar a oração. Então, é justamente para que vocês não caiam em pegadinhas, certo? Quando for responder uma pergunta, sempre lembrar, o sujeito, ele não deve estar obrigatoriamente no início da oração. Ele pode vir ao final. Tudo bem? Tranquilo? Como está esse exemplo aqui, ó. Brincaram muito as crianças. E a gente está falando de quem? Nós estamos falando de quem? Quem foi que brincaram muito aí? As crianças. Então, sujeito, as crianças, e o predicado, brincaram muito, certo? Tudo que se fale a respeito do sujeito vai ser predicado. Beleza, ótimo. Vamos lá. Outro exemplo de sujeito que está no final da oração. Pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Ó, a ordem direta seria os alunos do terceiro ano pediram desculpas, mas eu inverti. Tá vendo? Então, o sujeito, ele nem sempre vem no início da oração. Ele pode vir no final, tranquilamente. Como está esse exemplo aí. Pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Sujeito, os alunos do terceiro ano. Pediram desculpas, predicado. Certo? Tá. Para que a gente entenda, pessoal, o foco da nossa aula, que é predicado, ou seja, quais são os tipos de predicado, a gente precisa revisar um assunto que a gente já estudou, que é transitividade verbal. Ou seja, aqueles verbos que precisam de complementos, aqueles verbos que não precisam de complemento. Lembra? Verbos transitivos, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, verbos de ligação, aqueles que não indicam ação, que só serve para ligar o sujeito a uma qualidade. Então, a gente vai ter aí a transitividade verbal, esse assunto. Porque a gente precisa aprender revisar esse conteúdo para entrar na classificação dos predicados. Porque a classificação dos predicados, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, vai depender do verbo, da transitividade verbal. A gente vai primeiro identificar a transitividade verbal, se eu estou diante de um verbo transitivo, intransitivo, de ligação, para que a gente consiga categorizar, classificar os predicados, certo? Antes de adentrarmos na classificação dos predicados, é preciso relembrar o assunto, transitividade verbal, pois será com base nele que identificaremos os tipos de predicado. Acabei de falar isso. Então vamos lá, só revisando. Verbo transitivo direto. Primeiro, o verbo transitivo
é aquele que precisa de complemento. Ele está transitando em busca de um complemento. Vamos pensar assim para facilitar, certo? Verbo transitivo direto. Significa, pessoal, que ele precisa de um complemento para ele ter sentido, só que esse complemento se liga a ele sem preposição. Se liga diretamente. Por isso que o termo é direto. O nome é direto, tá vendo? Então, todo verbo que não precise de preposição, ele vai precisar de um complemento, mas que se ligue a ele sem ser por meio de uma preposição, a gente vai estar diante de um verbo transitivo direto, certo? Exemplo, Mariana comprou um carro. Pessoal, quando a gente fala Mariana comprou, a gente faz logo a pergunta, comprou o quê? Né? Ó, comprou um carro. Então, aqui tem preposição? Não tem preposição. Aqui é um artigo indefinido e aqui é um substantivo. Nesse caso aqui, nós temos o verbo comprou sendo um verbo transitivo direto, porque não precisa de complemento ligado por preposição. Aqui não tem preposição. Quais são as principais preposições? A, ante, após, até, de, né, que é muito comum, desde, em, entre, com. Então, aqui a gente tem um verbo transitivo direto e aqui a gente tem um objeto direto, que é o complemento, que se liga a ele diretamente, sem preposição. Para a gente identificar, pessoal, geralmente a gente faz aquela pergunta ao verbo. Quem compra, compra algo, ó, tá vendo? Nesse caso aqui não tem preposição, então é um verbo transitivo direto. É só uma revisão para que a gente entenda a classificação dos predicados, certo? Então, verbo transitivo direto. Primeira coisa, o verbo transitivo é aquele que está transitando, caminhando em busca de um complemento, tá? Ele está em busca de um complemento. E esse complemento se liga a ele diretamente, sem preposição. E aí nós temos também o verbo transitivo indireto, que é o oposto daquele. Ele precisa de um complemento também, só que esse complemento se liga a ele, pessoal, por meio de uma preposição. É indiretamente, tá vendo? Por isso que a gente chama de verbo transitivo indireto. Aquele que precisa de um complemento ligado a ele por meio de uma preposição. Exemplo, Mariana necessita de dinheiro. Então, esse verbo necessita, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem necessita de algo, tá vendo? Ele é um verbo transitivo indireto. E aqui, pessoal, eu tenho um objeto indireto, que é o complemento dele. Necessita de quê? De dinheiro. Tá vendo a preposição de aqui, pessoal? Ó. Então, aqui a gente já tem um verbo transitivo indireto, necessita. E o complemento ligado por meio de uma preposição, a gente chama de objeto indireto, tá? Então, verbo transitivo direto, precisa de um complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, precisa de um complemento com preposição. Verbo intransitivo, pessoal, lembram desse verbo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Ele, por si só, ele já tem sentido completo, certo? Olha o exemplo aqui. Mariana morreu. Pronto. Se eu chego para você e digo assim, Mariana morreu, você vai compreender a mensagem que eu quis passar. O verbo morreu, ele não precisa de complemento, tá? Se eu colocar alguma informação a mais, aí eu vou estar colocando informação complementar, porque eu quero introduzir alguma circunstância, dar alguma informação a mais. Seria um adjunto adverbial. Esse exemplo aqui embaixo, ó, Mariana chegou de Brasília. Se eu digo assim, Pedro, fulano, Mariana chegou. A pessoa vai compreender. Então, esse verbo ele não precisa de complemento. O verbo chegou é um verbo intransitivo, tá? Ele vai pedir o quê? Um adjunto adverbial, mas ele não precisa de complemento. Eu vou colocar essa informação aqui, ó, de Brasília, porque eu quis dar uma informação a mais. Observação, ó, não confunda, este termo não é complemento, não é objeto indireto. Aqui, professor, o de Brasília é um objeto indireto, completa o sentido do verbo chegou. Não, pessoal, o verbo chegar, ele é intransitivo, tá? Ou seja, não precisa de complemento. Esse termo é um adjunto adverbial que podemos adicionar ou não para expressar alguma circunstância, dar alguma informação a mais. Então, eu poderia muito bem dizer, Mariana chegou, pronto, sem ser de Brasília. Então, aí a pessoa compreenderia a informação. Ou seja, é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, certo? E por último, nós temos o verbo de ligação. É aquele verbo que ele não expressa uma ação, pessoal. Ele não indica uma ação. Ele serve apenas para ligar o sujeito a uma qualidade. Somente isso, tá? Quais são os principais verbos? Aqueles verbos que não são significativos, não são nocionais, não expressam uma ação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar. Olha o exemplo aqui. Mariana está chateada. Qual é o verbo? Está. Esse verbo, ele é um verbo de ligação? É. Aqui, pessoal, ele está ligando, ó, o sujeito Mariana a uma qualidade. Qual é a característica dela? Chateada. É uma característica de Mariana. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, a gente tem um verbo de ligação, ligando o sujeito a uma qualidade.
Olha outro exemplo. Mariana permaneceu calada. Mesma coisa, verbo de ligação. Se eu digo Mariana permaneceu calada, esse verbo permaneceu indica uma ação, que ele esteja cometendo alguma ação, fazendo algo, pulando, namorando, estudando, executando, elaborando uma atividade. Não, ele está. Significa que esse verbo ele serve apenas para ligar o sujeito, que é Mariana, a uma qualidade, um estado dela, uma situação que ela se encontre, certo? Então aqui a gente chama de verbo de ligação. Perceba que o verbo de ligação serve apenas para ligar o sujeito a uma qualidade, uma característica, ok? Então nós revisamos aí os tipos de verbo, a classificação verbal, verbos intransitivos, não precisam de complemento, verbos transitivos diretos, precisam de complemento ligado sem ser por meio de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao complemento por meio de uma preposição. E verbo de ligação agora, que ele não precisa, que ele não indica uma ação, ele não expressa uma ação em si, ele apenas serve para ligar o sujeito a uma qualidade. Ok? Tranquilo. Feito isso, a gente vai passar agora para a classificação dos predicados. Por que a gente teve que ver isso antes? Porque para você entender a classificação do predicado, predicado verbal, predicado nominal, a gente precisa relembrar esse assunto, a classificação verbal, ou seja, a transitividade verbal. Se o verbo é transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar agora com a classificação. Deixa eu pegar aqui. Do predicado verbal, tá? Antes de mais nada, é preciso que você entenda que o predicado verbal é aquele que ocorre quando o núcleo do predicado é um verbo nocional. O que é um verbo nocional? É um verbo que indique ação, um verbo que expressa uma ação em si, significativo, certo? Nesse caso aqui, Nesse caso aqui, a gente tem um predicado verbal. O que é o predicado verbal, pessoal? Ocorre quando o núcleo do predicado é um verbo nocional, ou seja, um verbo que indica ação. É um desses verbos que a gente acabou de estudar, ó. Um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, mas indica ação. Um verbo transitivo direto ou indireto, aquele que precisa de complemento ligado por preposição ou sem ser por preposição, ou ainda um que seja transitivo direto e indireto. E lembrar, para ser predicado verbal, tem que ter um verbo que indique ação, um desses verbos, intransitivo, transitivo direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo, e não pode haver a presença de um predicativo. Eita, professor, o que é predicativo? Pessoal, muito simples. O predicativo é a palavra, o nome, que dá qualidade ao sujeito ou ao objeto. Vai ser o adjetivo, tá? Ou seja, toda vez que você estiver diante de uma palavra que esteja dando qualidade, característica ao sujeito ou ao próprio objeto, você está diante de uma palavra chamada aí predicativo. A gente vai chamá-lo de predicativo, ok? Então, para ser predicado verbal, ele vai ter obrigatoriamente um desses verbos, verbo intransitivo, verbo transitivo direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. E, muito importante, não há a presença de um predicativo. Ele não pode ter predicativo. O que é o predicativo? A qualidade que dá ao sujeito ou ao objeto, uma característica. Olha o exemplo, pessoal, que vai ficar facinho de compreender. Os alunos do 8º ano C realizaram a atividade. Primeira coisa que eu pergunto a vocês, qual é o sujeito? Os alunos do 8º ano C. Qual é o predicado? Realizaram a atividade. Para a gente entender e classificar esse predicado, para saber se é predicado verbal, né, a gente tem que ver se ele tem um verbo que indique ação, ou intransitivo, que não precisa de complemento, ou transitivo, que precise, direto ou indireto. E ele não pode ter o quê? Um predicativo. O que é o predicativo? A qualidade ou a característica, né, do sujeito ou do objeto direto, certo? Então tá. Então vamos lá. Os alunos do 8º ano C realizaram a atividade. Qual é o verbo? Realizaram. Esse verbo indica ação? Indica. Eles executaram. É um verbo transitivo direto. Porque quem realiza, realiza algo, alguma coisa. O objeto direto está aqui. Ah, professor, então aqui a gente tem um verbo transitivo direto e aqui a gente tem um objeto direto. E não tem qualidade, não tem característica nenhuma aí. Nem do sujeito, que são os alunos, nem do próprio objeto, que é a atividade. Então, se ele tem um verbo que é transitivo direto, poderia ser intransitivo ou transitivo indireto, e ele não tem predicativo, que o predicativo é a qualidade,
que dá algum ser, ele é chamado de predicado verbal. Aqui, pessoal, muito simples. Ou seja, predicado verbal é aquele predicado em que nós temos como núcleo, dentro dele, um verbo que indica ação, um verbo transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo. E não tem nesse predicado um predicativo. O que é predicativo? A qualidade de algum ser, ou do sujeito ou do objeto. Se não tem, a gente chama de predicado verbal. Tá aqui, pessoal, tá vendo? Ó, beleza. Primeira classificação já foi. Predicado verbal. Ocorre quando nós temos um predicado que tem como núcleo um verbo que indica ação, um verbo significativo, e dentro dessa estrutura não tem predicativo. O que é o predicativo? A qualidade do sujeito ou do objeto. Não tem a característica, não tem o adjetivo, certo? Então aí a gente está diante de um predicado verbal. Próximo, predicado nominal. Eita, o oposto. O predicado nominal, pessoal, vai ser aquele em que a gente tem um verbo que não é um verbo que indique ação, não é um verbo nocional, não é um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Se você estiver diante de uma oração que tenha um verbo de ligação, pessoal, você está diante de um predicado nominal. Sempre vai ter aí como núcleo um nome, que é a qualidade do sujeito, pessoal. Se você estiver diante de uma oração em que dentro do predicado nós temos um nome como núcleo, que é uma característica do sujeito, certo? Ligado por meio de um verbo de ligação. Esse verbo de ligação também pode ser chamado de verbo copulativo ou de relação, sempre lembrar. Você vai estar diante de um predicado nominal, simples assim. Ou seja, todas as alunas, sujeito, ficaram chateadas, predicado. Esse verbo ficaram é um verbo de ligação? É. Está servindo apenas para ligar o sujeito, todas as alunas, a uma qualidade delas, a uma característica. Qual é a característica? Chateadas. Então, aqui a gente tem como núcleo um nome, ó, um predicativo. Então, pessoal, a gente está diante de um predicado nominal. Tranquilo? Ou seja, predicado nominal, a gente vai estar sempre diante de um núcleo como nome, um nome que dá qualidade ao sujeito, uma característica ao sujeito. Essa característica a gente chama de predicativo. E esse predicativo sempre vai ser ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação, que é aquele verbo que a gente viu anteriormente, que não expressa uma ação. Ele apenas serve para ligar o sujeito a uma qualidade. Tranquilo? Beleza. Já vimos predicado verbal. Tem como núcleo um verbo que indique ação, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto ou transitivo indireto, ou os dois ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto. E não tem predicativo. E o predicado nominal é o oposto. Ele vai ter um predicativo, que é a qualidade do sujeito, e ele vai ser ligado por meio de um verbo de ligação, que é um verbo que não expressa ação, certo? Serve apenas para ligar o sujeito à sua qualidade. Beleza. E por último, nós vamos ver agora o predicado verbo nominal, também chamado de misto, que é justamente quando a gente tem as duas características. Tanto um núcleo que vai ser um verbo nocional, um verbo que indique ação, um verbo que pode ser transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? E a gente vai ter também, ao lado desse verbo que indica ação, uma qualidade, um predicativo, tá? Esse predicativo, essa qualidade, poderá ser uma qualidade lá do sujeito ou do próprio objeto. A gente vai ver aqui agora, certo? Olha o exemplo. Eu vi o diretor irritado. Primeiro, qual é o sujeito? Eu. Predicado, vi o diretor irritado. Esse verbo vi é um verbo aí. O verbo ver é um verbo transitivo de ligação o quê? Primeira coisa, ele indica ação. Ó, ver. Eu estou vendo. Eu vi. Indicação. Então, ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo ou alguém. No caso aqui, o objeto direto, o diretor. Certo? Objeto direto. E o que é que eu tenho aqui ao final? Ó, uma qualidade de quem? Do sujeito ou do objeto? Uma qualidade do objeto, do diretor. Ele estava irritado. Ah, professor, então quando a gente tem no predicado um verbo que indique ação, ou seja, um nome, que seja um núcleo, que seja um verbo transitivo direto, indireto ou intransitivo, e a gente tem também ao lado dele uma qualidade ou do sujeito ou do objeto, a gente vai estar diante de um predicado misto, ou predicado, ó, verbo nominal, pessoal. Por quê? Porque ele tem um núcleo, tanto um verbo que indica ação, um verbo nocional, quanto um nome, que aqui é o nome, ó, irritado, certo? E o ponto importante é, você vai estar diante de um predicado verbo nominal quando você estiver diante de um predicado que o verbo, que ele tem como núcleo dois elementos. Um verbo que indique ação, um verbo transitivo ou intransitivo,
E ele vai ter também, além disso, um nome, um núcleo que vai ser o predicativo. Esse predicativo, eu já falei, é a qualidade. Pode ser a qualidade do sujeito ou do objeto. Nesse caso que a gente está aqui, é uma qualidade do objeto, de quem? O diretor, certo? Vamos ver outro exemplo aqui para facilitar essa classificação do predicado verbo nominal. Olha esse outro exemplo. A funcionária chorava ansiosa. Qual é o sujeito? A funcionária. Predicado, chorava ansiosa. Pessoal, esse verbo chorava, ele indica ação? Ele expressa uma ação? Expressa. Ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, ele expressa uma ação. Se eu falo a funcionária chorava, você compreende. Agora, quando eu boto ansiosa, eu estou dando também uma qualidade de quem? Dela. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem aqui um predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele tem os dois elementos. Um núcleo que é um verbo, que expressa uma ação. Um verbo transitivo, direto ou indireto, ou os dois. Um verbo intransitivo. E, além disso, ele vai ter também aí um predicativo. O que é o predicativo? Uma qualidade ou do sujeito ou do objeto, tá? Então, aí, ansiosa. Então, a gente vai estar diante de um predicado verbo nominal, pois possui tanto um verbo significativo, no caso, o verbo intransitivo, nesse caso aqui, chorava, quanto um nome, ou seja, um predicativo que indica uma qualidade do sujeito. Quem é que estava chorando ansiosa? A funcionária. Então, ansiosa é um predicativo do sujeito. Voltando aqui, o predicativo também pode acontecer não sendo do sujeito, e sim sendo do objeto, lembra? Olha o exemplo anterior aqui. Esse predicativo, essa qualidade, ele é do sujeito, eu, ou do objeto? Do objeto, tá aqui, ó. O diretor estava irritado, tá vendo? Então, pessoal, essas são as três classificações dos predicados, ou seja, o predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Resumindo, predicado verbal vai ter como núcleo um verbo nocional, um verbo que pode ser transitivo, direto, indireto, um verbo intransitivo e não tem qualidade, não tem predicativo. A gente chama de predicado verbal. Se ele tem uma qualidade, um predicativo, uma qualidade do sujeito e é ligado por meio de um verbo de ligação, que é aquele verbo que não expressa ação, a gente tem um predicado nominal. E se ele tem os dois ao mesmo tempo, tanto o verbo transitivo ou intransitivo que indique ação, quanto o nome, que vai ser um predicativo, uma qualidade do sujeito ou do objeto, a gente vai ter aí o predicado verbo nominal, como está aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos praticar agora. Coloquei aqui algumas frases para que a gente analise, tá? E aí, nós temos aqui predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Nós temos 4 orações, certo? Para a gente analisar aqui e compreender direitinho e reforçar aplicando os conhecimentos que a gente acabou de adquirir nessa videoaula. Primeira oração. Nunca considerei este assunto importante. Pessoal, quem é o sujeito aí? Só relembrando o assunto que a gente já viu. Sujeito aí, no caso, ó, quem considerei? Eu considerei é um sujeito oculto, lembra? Que está escondido, mas a gente consegue descobrir. Então, o sujeito ele não está aí explícito, é um sujeito oculto. Então, toda oração é formada por um predicado, tá vendo? Então, ó, nunca considerei este assunto importante, tudo é o predicado. Vamos analisar para ver qual tipo de predicado é, verbal, nominal ou verbo nominal. Primeira coisa que a gente vai analisar é, ele tem um verbo que indique ação, um verbo transitivo, direto ou indireto, ou um verbo intransitivo? Tem. Qual é? O verbo considerei. Vou colocar aqui a próxima tela que tem a correção, tá? Vamos lá. Nunca considerei esse assunto importante. Primeira coisa, considerei é um verbo que indica ação. Isso. Então, é um verbo transitivo direto. Então, a gente já tem aí um predicado verbal. E a gente tem algum nome aqui, alguma qualidade? Tem. Uma qualidade de quem? Do objeto, este assunto. Quem considerou o quê? Este assunto. Importante. Então, pessoal, importante é uma qualidade do objeto. Então, nessa oração, nesse predicado, nós temos aqui tanto um verbo que indique ação, tá vendo? O verbo considerar, um verbo transitivo direto, quanto a gente vai ter uma qualidade do objeto que é importante. O que é importante? O objeto aqui, ó, que no caso é este assunto é importante. Então, aqui a gente tem um predicado verbo nominal, porque ele tem o quê? Tanto um verbo, transitivo ou intransitivo, nesse caso aqui transitivo direto, quanto ele tem um predicativo do objeto. Poderia ser do sujeito também. Então, a gente vai ter aqui um predicado verbo nominal. Tá aqui, ó, certo? Segunda oração. O pai chegou a casa cansado. Qual o sujeito? O pai. Tá aqui o sujeito explícito. Qual o predicado? Chegou a casa cansado. Pessoal, esse verbo chegar, ele é
um verbo que indique ação ou é um verbo de ligação? É um verbo que indica ação, ou seja, é um verbo intransitivo. Então, primeira coisa, já tem aí um predicado verbal. E vamos ver se tem alguma qualidade, porque se tiver qualidade, aí vai ser predicado verbo nominal. Tem, ó, o pai chegou a casa cansado. Então, nesse caso aqui, cansado, pessoal, é uma qualidade do sujeito. Ah, professor, então lembra que a gente falou agora? Quando o predicado tem um verbo que indica ação, um verbo nocional, que pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. E ele tem também ao lado dele um predicativo que vai ser uma qualidade ou do sujeito ou do objeto. A gente vai ter aí o quê? Um predicado verbo nominal. Exato, pessoal. Então essas duas orações têm predicado verbo nominal. Tem tanto um verbo que indique ação, um verbo, nesse caso aqui, intransitivo, tá? Porque ele não precisa de complemento. Ó, se eu digo assim, o pai chegou, pronto. Você compreende, então, ele não precisa de complemento. Eu coloquei aqui um adjunto adverbial. E cansado, que é uma qualidade do sujeito. Aí a gente vai ter o predicado verbo nominal, certo? Continuando. Nós caminhamos muito hoje. Eu tenho um sujeito nós, tenho aqui o predicado caminhamos muito hoje. Esse verbo caminhamos indica ação, ele é um verbo nocional? É. Ou seja, é um verbo intransitivo, ok? Não precisa de complemento. Então, se ele não precisa de complemento, e aqui a gente não tem nenhuma qualidade, ó, nenhum nome, aqui é só um adjunto adverbial que eu coloquei uma informação a mais, eu tenho aqui um predicado verbal. Lembra do início da aula? Predicado verbal é aquele predicado que tem como núcleo um verbo nocional, um verbo que pode ser intransitivo, transitivo direto ou indireto. E não tem qualidade, ele não pode ter predicativo, nem do sujeito nem do objeto. E na oração não tem, pessoal. Nós caminhamos muito hoje. Não tem qualidade de ninguém aqui, nem do sujeito nem do objeto, porque aqui é um verbo intransitivo. Tá vendo? Nós caminhamos. Se eu chego para você e digo assim, nós caminhamos, você compreende. Então aqui é um predicado verbal, tá? Pois perceba que temos nele um verbo intransitivo, caminhamos, logo temos um predicado verbal. E o último exemplo aqui, na última frase, Alan está feliz. Nesse caso aqui, qual é o sujeito? Alan. E o predicado está feliz. Esse está feliz tem algum verbo que indique ação? Não. Só tem um verbo de ligação, pessoal. Aquele verbo que não indica ação, que ele serve só para ligar o sujeito a uma qualidade, a gente chama de verbo de ligação. Está aqui, ó, o verbo de ligação está. E qual a qualidade do sujeito? Feliz. Se eu tenho um predicado que ele não tem um verbo significativo, um verbo que indica ação, tem só um verbo de ligação, e ele tem uma qualidade do sujeito, eu estou diante de um predicado nominal. Aqui, ó, nominal, ok? Pois perceba que temos nele um nome como núcleo, feliz, um predicativo do sujeito, que no caso é o termo feliz, que é ligado por meio de um verbo de ligação. Esse é o mais simples, pessoal, é o predicado nominal. Se você estiver diante de uma oração que o verbo é um verbo de ligação e o núcleo do predicado, o predicado tem um nome que é uma qualidade do sujeito, você está diante de um predicado nominal. Simples assim. Agora, se aqui a gente tivesse, ó, voltando, tanto um verbo que indique ação, né, que pode ser intransitivo, transitivo direto ou indireto, e além disso a gente tivesse uma qualidade, um predicativo, lembre-se disso, predicativo é a qualidade, ou do sujeito ou do objeto, a gente estaria diante de um predicado verbo nominal. Ó. Tá vendo? Certo? Se só tem um verbo que indique ação e não tem nenhuma qualidade, predicado verbal. Se só tem um nome e é ligado por meio de um verbo de ligação, como está aqui, predicado nominal. Tranquilo? Ok, pessoal? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente aplica alguns exercícios para reforçar e revisar o que a gente viu nessa videoaula. Valeu, até a próxima.